Em 2013, as ruas do Brasil foram tomadas por vozes, cartazes e bandeiras. O que parecia o despertar de uma nova consciência política, logo revelou algo mais sombrio, um sentimento nacional que escapou do controle. Assim como na história de Frankenstein de Mary Shelley, o que nasceu de uma ideia virou uma criatura viva, pulsante, impossível de controlar. Este é o Em Nome da Pátria, um podcast documental sobre o uso político do patriotismo e sua força como ferramenta de manipulação coletiva. Eu sou Linaldo Fontes, jornalista, e nesse primeiro bloco vamos investigar como o sentimento nacional foi sequestrado e transformado em um instrumento de poder. Tudo começou com 20 centavos. Em junho de 2013, manifestações contra o aumento da passagem tomaram São Paulo e logo se espalharam pelo país. As pautas eram difusas: transporte, saúde, corrupção, mas havia um símbolo em comum. A bandeira, ela deixava o hino das escolas e das datas oficiais para ocupar as ruas, os corpos e as telas. Esta estética verde e amarela ganhava força, enquanto os logos inflamados surgiam como uma energia quase religiosa. O patriotismo deixava de ser cívico e se tornava emocional, às vezes irracional. Como nas histórias de Drácula de Bram Stoker, a ideia se espalhava de pessoa em pessoa, contaminando discursos e atitudes. De 2013 a 2016, o discurso das ruas se radicalizou. Surgiu a figura do inimigo da pátria. Quem discordava era rotulado de corrupto, comunista e traidor. Nos contos de Edgar Allan Poe, o medo nasce da obsessão, e foi assim também no discurso político. Na mistura de paranoia e fé que alimentou o ódio que justificou o confronto. Especialistas apontam que esse tipo de patriotismo simbólico é um terreno fértil para a manipulação. Quando o amor à pátria é usado para dividir, ele deixa de unir e vira ferramenta de poder. Enquanto a política tradicional enfrentava crises de confiança, as redes sociais viravam palco de uma nova guerra simbólica. Memes, vídeos e correntes inflamadas reforçavam a ideia de que só havia dois lados: o patriota e os inimigos do país. Como nas histórias de H.P. Lovecraft, onde a verdade é revelada apenas a alguns iniciados, muitos grupos digitais se comportavam como cultos modernos, repetindo mantras, crenças e desinformações. O patriotismo virou produto e o Brasil, enquanto nação democrática, ficou mais fragmentado, dividido entre símbolo e discurso. O que é o patriotismo? Amor à pátria ou obediência cega a um discurso pronto? No próximo bloco vamos investigar como essa emoção coletiva foi transformada em estratégia política e como as redes sociais ajudaram a dar voz, forma e poder a esse nacionalismo. Em 2018, o Brasil viveu uma das eleições mais polarizadas da história, mas a disputa não começou nas urnas, começou nas telas, nos grupos de WhatsApp, nas postagens do Facebook, nas correntes de vídeos que cruzavam o país de norte a sul. Foi nesse território invisível que um novo tipo de poder nasceu, o poder das redes. Este é o Em Nome da Pátria, e neste blog investigaremos como a ascensão do bolsonarismo transformou o falso patriotismo em uma máquina de mobilização digital. Para crescer, todo movimento precisa de um inimigo. No discurso bolsonarista, ele foi criado o antipatriota. Quem discordava era rotulado de comunista, inimigo do Brasil ou traidor da bandeira. O filósofo Olavo de Carvalho foi um dos principais influenciadores desse pensamento. Inspirado pela ideia da guerra cultural, ele propagava a visão que existia uma conspiração esquerdista infiltrada nas universidades, na mídia e na cultura. Essa narrativa consolidou o discurso anticomunista e conspiratório que ajudou a moldar o ideal bolsonarista. O verde e amarelo deixou de ser cores da nação e se tornava a bandeira de um grupo político. O símbolo coletivo virou farda ideológica. O discurso do bolsonarismo não estava nas ruas, mas nas redes. Sem tempo de TV e com poucos recursos, Jair Bolsonaro
apostou na comunicação direta com seus seguidores, grupos de WhatsApp, vídeos caseiros, memes e postagens rápidas criaram uma rede de engajamento espontâneo e agressivo. Olavo de Carvalho usava a internet para disseminar ideias como linguagem simples, humor e confronto. Sua retórica direta, provocadora, criou uma legião de fiéis, especialmente entre jovens que buscavam um discurso alternativo à política tradicional. O episódio, que chamado de Kid Gay, uma fake news que é atribuída falsamente ao ministro Fernando Haddad, a criação de material escolar com conteúdo sexual, tornou-se símbolo dessa guerra informacional. Segundo estudos citados por Noah Schottker, manipulações de massa se sustentam em 4 estágios principais: distração, desviando o foco do essencial, problemas, reação, solução, criando inimigos para oferecer saídas convenientes, gradualidade, aplicando mudanças impopulares aos poucos, e adiamento, prometendo benefícios futuros que nunca chegaram. Essas táticas se refletiam no ambiente digital brasileiro, onde emoções valiam mais que as verificações dos fatos. A greve dos caminhoneiros de 2018 foi um estopim que levou a popularidade digital de Bolsonaro ao auge. Enquanto os protestos se espalhavam, os vídeos e boatos também se multiplicavam. Agências de checagem identificaram dezenas de informações falsas que beneficiavam sua candidatura. Até a família do então candidato ajudaram a divulgar boatos, como o próprio Kid Gay. Com a eleição, a força das redes mostrou seu poder. O voto se tornou emoção compartilhada. O patriotismo, antissímbolo de união, virava trincheira digital. O bolsonarismo nasceu da conveniência entre símbolos patrióticos e algorítmicos, entre fé e desinformação. No próximo bloco, vamos investigar como essas máquinas simbólicas continuam girando, alimentadas por produtoras ideológicas, cultos digitais e a promessa de uma pátria ideal. O Brasil viveu nos últimos anos um dos períodos mais intensos e simbólicos da sua história recente. O patriotismo anti-expresso de orgulho nacional tornou-se linguagem de disputa e poder. Um movimento que nasceu nas redes, ganhou as ruas e aos poucos começou a perder o contato com a realidade. Durante e depois do governo Bolsonaro, as redes sociais transformaram em palco de um fenômeno único: a mistura entre fé, política e humor involuntário. Imagens de cidadãos vestindo verde e amarelo, rezando diante de caminhões, pedindo intervenções militares ou chorando por supostos sinais divinos, viralizaram em tons de comédia, mas revelaram um movimento que já ultrapassava o campo político. O riso se misturou ao medo. O meme se virou símbolo e o símbolo ferramenta de mobilização. Após as eleições de 2022, centenas de acampamentos surgiram em frente aos quartéis por todo o país. Ali, multidões aguardavam a suposta intervenção das Forças Armadas. Esse espaço funcionava como um verdadeiro núcleo de radicalização, com orações, discursos, treinamentos improvisados e uma crença comum, a de que havia uma conspiração. Em muitos desses locais, o medo e a desinformação se misturavam, criando uma narrativa paralela onde o herói precisava salvar o país de um inimigo invisível. Um dos pilares desse imaginário foi a produtora Brasil Paralelo. Com linguagem cinematográfica, a forte presença digital, a empresa se apresentou como alternativa da grande mídia. Seus documentários reinterpretavam a história recente do país, descrevendo a ditadura militar como revolução e transformando líderes autoritários em heróis. Para milhares de brasileiros, esse conteúdo funcionou como uma formação política. Mais do que fake news de WhatsApp, oferecia uma narrativa coerente, uma visão épica em que o bolsonarismo era retratado como missão patriótica. A estética, a trilha e a emoção reforçavam o discurso, criando um universo simbólico onde o patriotismo justificava tudo. Em
Em 8 de janeiro de 2023, essa construção simbólica chegou ao seu ponto máximo. Milhares de manifestantes invadiram as sedes dos três poderes em Brasília. O que começou como um protesto se transformou em destruição. Obras de artes quebradas, móveis depredados, prédios históricos vandalizados. Para os patriotas, era o dia da salvação nacional. Para o mundo, um ataque à democracia brasileira. O bolsonarismo mostrou como um símbolo nacional poder ser convertido em instrumento de poder. Do meme à marcha, da corrente digital à invasão física, a desinformação provou ter um alcance devastador. Mas a pergunta que fica é: o que restou depois? O quanto desses delírios ainda sobrevivem nas redes, nas conversas, nas crenças de cada um? E até que ponto a sociedade brasileira conseguirá reconstruir a ideia de pátria? Não como bandeira de um lado, mas como um espaço comum de todos. Este foi Em Nome da Pátria, um podcast investigativo sobre como o patriotismo distorcido e explorado se tornou linguagem de poder no Brasil. Obrigado e até a próxima. O roteiro foi feito por Reinaldo Fontes.